Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa nossa reflexão, com base na meditação de 26 de fevereiro, que tem como capítulos da nossa meditação Lucas 1 e Êxodo 37, 38. Quero compartilhar com você algo que Deus ardeu no meu coração sobre o canto da poderosa salvação. Lucas 1, 67 a 79. Se você puder acompanhar comigo, você é uma bênção. Se você puder. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Lucas 1, 67 a 79. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. E até 80, né? Pois bem, que o Senhor me ajude a não atrapalhar. Existe algo que precisa explodir em gratidão e júbilo em nosso coração, ressoando como um hino de louvor em nossos lábios. O canto da poderosa salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador pessoal para sempre. Salmo 118, versos 14 e 15, nos mostra algo muito interessante. O Senhor é minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Esse salmo é um salmo que fala sobre o Senhor ser a porta, fala sobre os portais eternos da glória e fala uma profecia para a proclamação de que fariam a Jesus quando Jesus entrou em Jerusalém. Hosana ao Senhor nas alturas, significa salva-nos, Senhor. Nesse mesmo salmo, que é um salmo que fala sobre o cântico que entoariam, que Jesus chama de perfeito louvor, quando as crianças o fazem, nesse mesmo capítulo está dizendo que o Senhor é o nosso cântico, porque Ele se fez a nossa salvação. E que na nossa casa, na tenda dos justos, há voz de júbilo e de salvação. Ou seja, o canto da poderosa salvação. A salvação que há em Cristo, ela precisa gerar em nós essa explosão que vai ecoar, vai ressoar num hino de louvor. E eu me lembrava
Quando eu comecei a preparar a nossa reflexão, eu me lembrava de um cântico, cujo título é Canto de Vitória, de Asaf Borba, gravado por ele, né? Diz assim: eu tenho em mim um canto de vitória, que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança, que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade, que o Rei Jesus em breve voltará. Virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e de amor, que testemunha a vitória do Senhor. Moisés cantou a grandiosa salvação que o povo de Israel teve em Deus ao atravessarem o mar. Miriam dançou, jubilou, cantou no Senhor. Davi escreveu salmos como cânticos de louvor a Deus pelos livramentos que vivia. Josafá, antes mesmo da vitória do Senhor naquela guerra, famosa guerra, ele cantou ao Senhor. Maria, aqui em Lucas mesmo, quando ouviu o anúncio da gestação, foi até a sua parenta, né? Isabel, e chegando a Isabel, saudou João o Batista no ventre de Isabel. Saltou, Isabel foi cheia do Espírito Santo, e Maria declara o seguinte: disse então Maria, Lucas 1,46, até a letra de uma música, né? Ou de mais de uma talvez. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Simeão também tinha um canto por essa poderosa salvação, no capítulo 2 de Lucas, versos 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que deles se diziam.
E Simeão os abençoou, e disse Maria, sua mãe: este é posto, porque há de elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Nós precisamos cantar ao Senhor essa poderosa salvação. Eu me lembrava aqui e fui atrás de textos que nos remetem a isso. Por exemplo, Romanos 11, 33 a 36, Paulo havia acabado de escrever um precioso compêndio teológico, destrinchando ali o Evangelho. Não necessariamente na maior profundidade. Outros textos trazem grandes profundidades que não estão ali em Romanos, mas traz um conteúdo muito robusto, muito sólido sobre o que é o Evangelho. E depois dele estar discorrendo durante 11 capítulos a respeito do Evangelho, ele então declara, Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Paulo irrompe nesse louvor a Deus, depois, não dele não saber qual é a profundidade das riquezas, da sabedoria, do saber de Deus, não por não saber os insondáveis juízos e os caminhos inescrutáveis de Deus. É o contrário. É porque o Senhor revelou a ele tinha acabado de escrever sobre o Evangelho, 11 capítulos. Naquela epístola, não que eles tenham escrito em capítulos, mas para nós aqui, os 11 capítulos, ele havia acabado de escrever, inspirado pelo Espírito Santo. Então ele não exaltou a Deus por aquilo que ele não sabia, mas ele exaltou a Deus por aquilo que lhe foi revelado sobre o Evangelho. Um canto de deleite, ó profundidade das riquezas. E esse espanto, essa surpresa com essa grandiosidade que é o Evangelho, também precisa explodir no nosso coração e ecoar no hino de louvor a Deus. Lembrava-me de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. É um texto que conta-se que a tradição que era um texto usado na igreja, é um cântico da igreja, e que Paulo, escrevendo aos Filipenses, registrou o louvor que a igreja cantava. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um canto da nossa rendição a Cristo. O nome sobre todo nome, aquele diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É um canto da salvação, mas em forma de uma rendição àquele que esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, humilhando-se em obediência ao Pai, para que morresse na cruz para nossa salvação. O canto da rendição.
Colossenses 1, 12 a 18. Tem louvores, vários aí com esse texto de Filipenses. Vários, você com certeza vai se lembrar. Nós temos também Colossenses 1, 12 a 18, outro texto, que Paulo registra uma canção que a igreja cantava. Era um canto da igreja. Eu vou chamar aqui de o canto da redenção. Colossenses 1, 12, 18. Por mais que ele fale da preeminência do Senhor, mas eu vou falar daquilo que nós fomos alcançados, ok? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Tem louvores com essa letra aqui de Colossenses. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Ele é. Ele é. Tito 2, de 11 a 14. É mais um canto da igreja que cantava a salvação em Cristo Jesus. Eu vou chamar aqui de o canto da graça, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando a impiedades, concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A graça nos alcançou. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro 3, 18 a 22, também conta a tradição que a igreja cantava isso aqui e Pedro registrou na sua primeira epístola. Eu vou chamar de o canto da troca, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo sido sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. O canto da troca, o canto da graça, o canto da redenção, o canto da rendição, o canto do deleite. Esse é o canto da nossa poderosa salvação. Vamos para o contexto? Deus soberanamente interveio na história da humanidade. São fatos que aconteceram, que se cumpriram. Tanto que a vida e obra de Cristo, já desde aquele primeiro momento até os dias de hoje, têm sido relatadas em inúmeras obras. E é interessante que no verso 1 de Lucas 1, Lucas registra assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, ou seja, já desde aquele tempo, muitos queriam narrar.
a obra e a vida de Cristo. A pergunta que eu nos faço é: você e eu nos baseamos na palavra de Deus como fonte fiel e verdadeira? Por quê? O Evangelho segundo Lucas, ele é o mais longo. Eu falei até isso numa pregação minha recente. Todos nós testamos positivo, se eu não me engano. É o mais longo, não no sentido de mais capítulos, mas de ter mais texto, ok? Se você contar na sua Bíblia, você vai ver que ele é o que tem maior quantidade de páginas. Ele foi escrito para os gregos e enfatiza Jesus como homem, apresentando como amigo e revelando a sua sabedoria. Os gregos eram muito fissurados nisso do conhecimento, da sabedoria, e até por conta disso que Lucas aqui, ao seu amigo Teófilo, há aquele que acredite que de fato era um amigo de Lucas, que Lucas estava usando esse nome, esse codinome, ou de fato era o nome dele, e há aqueles que acreditam que também, ou apenas uma palavra para expressar aqueles que são amigos de Deus, vamos dizer assim, aqueles que estão inclinados ao Evangelho e precisavam ter certeza de que o Evangelho é verdade, tá? Eu vejo como das duas maneiras, tanto para um amigo de fato, e aí de origem grega, né? Um gentio, e também para todo aquele que quer ter a sua fé fortalecida em Jesus, né? Tanto um lado como o outro, entendo eu assim. Se você discorda, eu respeito. Então ele retrata para os gregos, que buscavam a sabedoria acima de tudo, Jesus como o mais sábio dos mestres, com um incomparável ensino. Apresenta Jesus como o homem perfeito aos gregos e gentios. Por isso esse nível de detalhamento aqui no Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Lucas não, Evangelho de Cristo segundo Lucas, prefiro falar assim. Ele é um relato verídico, porque o texto não diz aqui, no verso 1, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Né? Então é um relato verídico da manifestação do Senhor Jesus. Algo que foi comprovado por testemunhas fidedignas, quando o texto nos diz no verso 2, os mesmos que os presenciaram, segundo nos transmitiram, os mesmos que os presenciaram. Ou seja, esses que presenciaram, eles podem ser testemunhas fidedignas, dignas de crédito, em quem nós podemos acreditar. Nós vemos também no verso 3, na parte A, que podemos fazer uma exposição desse evangelho, porque Lucas escreve assim: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo. Então nós podemos descrevê-los, podemos fazer uma exposição, mas também pode ser exposto de forma sistemática, porque ele continua dizendo assim na parte B do verso, vou chamar de parte B do verso 3, descrevê-los a ti, ao excelente Teófilo, por sua ordem, organizadamente, sistematicamente, ok? Mas também nós podemos ver que pode ser exposto não de forma sistemática, mas de forma detalhada, quando ele complementa dizendo, havendo-me já informado minuciosamente, ou seja, ele foi atrás dos detalhes, como um bom médico, foi atrás ali dos detalhes. E na parte D do versículo eu vejo que também é uma exposição completa, porque ele diz o seguinte, encerrando o versículo, já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Ou seja, ele pegou um completão, né?
do Evangelho de Cristo. E com qual objetivo? Verso 4. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Com o objetivo de produzir fé em nós, por aquilo que nós já sabemos. Por aquilo que nós já estamos informados. E nesse sentido, com essa fonte fidedigna, precisamos olhar de forma atenta e detalhada para o canto da poderosa salvação que nós lemos inicialmente. Lucas 1,67 em diante. Nós vemos aqui um sacerdote que com sua esposa era justo e temia a Deus, mas mesmo em idade avançada ainda não era pai. Capítulo 1 nos mostra de Lucas. Esse sacerdote, na chance da sua vida, por que chance da sua vida? Porque existiam milhares de sacerdotes. Eram 24 ordens com milhares de sacerdotes. E os sacerdotes desempenhavam várias tarefas, não necessariamente no templo. E para entrar e ele queimar o incenso, como diz o versículo versículo 8, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, esse detalhe é importante, ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Por quê? Como essas ordens, eram 24 ordens sacerdotais, organizações, turmas de sacerdotes. E cada uma tinha muitos e muitos sacerdotes, eram milhares de sacerdotes. Então, no total, né, eram milhares de sacerdotes. Então, cada turma trabalhava por vez, não eram todas juntas trabalhando no templo, e especificamente, diante da turma que já era numerosa, quem da turma iria oferecer o incenso? O texto fala aqui que coube-lhe por sorte. Você está entendendo? Então, nem todos os sacerdotes conseguiam oferecer incenso no templo. Quem conseguia, geralmente, pela quantidade de sacerdotes, era uma vez na vida que eles tinham esse privilégio. E na chance da sua vida, na chance de Zacarias administrar o sacerdócio dentro do santuário, oferecendo o incenso, ele recebe a resposta da sua oração, que pedia por um filho. Só que quando ele recebe a mensagem do anjo, como resposta de oração, ele coloca essa mensagem em dúvida. Depois, então, o anjo emudece ele fica mudo durante toda a gestação. E depois de ter ficado mudo durante toda a gestação, diante do nascimento do seu filho, João ou Batista, Zacarias ele expressa esse canto da poderosa salvação. Quando a sua boca se lhe abre, verso 64, e ele diz, expressa esse canto, e onde eu encontrei 12 características desse canto. Primeiro, é uma carta de amor. É uma carta de amor, o que ele expressou. O coração dele expressou ali a alegria por Deus ter escrito uma carta de amor para a humanidade. Versículo 70, quando ele diz: como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Por que eu digo isso? Porque você me ouve falar aqui, você que acompanha as meditações em texto desde o ano passado,
Você já me ouviu falar as pregações, ensinos. Toda a Bíblia conta a narração, a narrativa da história da nossa redenção. Deus deixou isso registrado, uma carta de amor do Pai para mim, para você. Lucas 24, 44 a 47. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Você entende? Revelado em todas as Escrituras. Esse texto que eu li foi Jesus falando, explicando aos discípulos. Segundo, eu vejo que nesse canto, eu vejo que é um canto também de vitória. Expressa vitória, além de ser o canto da carta de amor. Porque no versículo 71, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ou seja, vitória contra os inimigos. Quais são os nossos inimigos? A nossa carne, o mundo e as trevas. Efésios 2, 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós vencemos a carne, o mundo, Satanás e seus demônios, pela vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, vertendo o seu precioso sangue para nos vivificar quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É uma carta de amor, porque Deus provou o seu amor, enviando Cristo a morrer naquela cruz, quando nós ainda éramos pecadores. E ali o Senhor triunfou. E porque Jesus triunfou, nós temos vitória contra os nossos inimigos, carne, mundo e as trevas. Terceira é o canto da promessa. Versículos 72 e 73. Para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Eu vejo essa verdade expressa em Gálatas 3, de 13 a 18. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e a sua descendência, não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. É o canto da promessa. Mas esse também é o canto do presente. Esse versículo 74, na parte A, de conceder-nos que libertados da mão de nossos inimigos. Conceder-nos, de nos dar, de nos entregar, de nos favorecer. Romanos 6, 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, e dom significa presente. Quinto, nós temos também o canto da confiança, porque na parte B desse versículo, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Não adianta nada. Jesus me salvou, então eu vou servi-lo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ô Paizinho, para que temer se Cristo está contigo? Se agora você tem um Pai. É o canto em sexto, o canto da regeneração. O versículo 75, na parte A. Serviremos em sem temor, no versículo 74. Aí no 75. Em santidade e justiça. É o canto da regeneração. Por quê? Porque eu só consigo andar em santidade e em justiça. Eu só consigo me relacionar com Deus no amor vertical, em santidade, e me relacionar com o próximo no amor horizontal, na prática da justiça, porque eu fui regenerado. Porque o amor habita agora em mim. Efésios 4, 22 a 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Novo homem, criado por Deus, em justiça e santidade. Não uma falsa justiça, não uma falsa santidade, mas verdadeira justiça e santidade. Nós fomos regenerados, feitos nova criatura. Esse é motivo de louvor a Deus. Sétimo aspecto que eu vejo aqui, no versículo 75, ainda na parte B, eu vejo que nós temos acesso. Aleluia. Em santidade e justiça perante Ele. Peraí, perante Ele. Agora eu posso estar diante dEle. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Porque vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Agora não. Agora eu posso o servir sem temor, em santidade e na prática da justiça, perante Ele, diante dEle, porque nós temos acesso. Nós temos acesso. E Jesus conquistou esse acesso a mim e a você. Hebreus 10, 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós temos acesso a Deus. Você tem acesso. Oitavo.
uma eterna comunhão. Não é que nós temos acesso. Um acesso como sacerdote podia entrar uma vez ali para oferecer o seu sacerdócio. Nem do sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano para fazer expiação pelos pecados, sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Não. Lê comigo aqui a parte final do verso 75. Perante ele, todos os dias da nossa vida, uma eterna comunhão com Deus. Uma eterna comunhão com Deus é para sempre. É perante Ele para sempre. Para sempre. Se nós estivermos em Cristo, quando que termina a nossa vida? Não termina, nós já passamos da morte para a vida, nós temos vida eterna em Jesus. Se hoje, em Cristo, nós temos acesso a estarmos perante o Senhor, o servindo, em santidade e justiça, sem temor, nós, para sempre, estaremos diante dele, uma eterna comunhão. Apocalipse 22, 1-5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Lembra do encontro dos corações, do desejo eterno de Deus de habitar conosco? Começou no jardim, vai terminar na ditosa cidade, na Nova Jerusalém. Antes, o lugar de comunhão, dessa comunhão, era no jardim. O nosso pecado nos tirou do jardim. O sacrifício de Cristo naquela cruz colocou o jardim dentro de nós. E na nossa perseverança na fé, nós estaremos na santa cidade diante do Senhor em eterna comunhão com Deus. Nono, perdão de pecados. Verso 77. Falando de João Batista agora, começou no 76, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. E esse conhecimento da salvação é essa poderosa salvação do verso 69. Nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. E aqui, no verso 77, na parte B, na remissão dos seus pecados. O conhecimento dessa salvação, ele se expressa na remissão dos nossos pecados. Atos 10, 43, falando de Jesus, pregando sobre Jesus, a Cornélio e os seus, Pedro declara o seguinte: a este, está falando de Jesus, depois de ter falado que Jesus é juiz dos vivos e dos mortos, dão testemunho todos os profetas, a carta de amor, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Em Jesus, nós temos perdão dos nossos pecados. Jesus morreu naquela cruz, viveu uma vida sem pecado. Nasceu sem pecado, porque ele foi concebido da semente divina. Viveu sem pecado, glorificando a Deus nas suas atitudes. E entregou-se naquela cruz, sem pecado algum, sem culpa alguma, por causa dos nossos pecados, morrendo a nossa morte em nosso lugar. Nós temos perdão se a Ele nós chegarmos, crermos nele,
nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados em oração, nós seremos perdoados. Nós precisamos demonstrar um fruto digno desse arrependimento. Décima característica, além de ser, por último, como nós vimos, o canto da eterna comunhão, o canto do perdão de pecados. Ele é o canto da misericórdia. Verso 78. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Entranhas da misericórdia do nosso Deus. O canto da misericórdia. Efésios 2, 4 a 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Canto da misericórdia de Deus, pela qual Ele muito nos amou. Em 11º lugar, 11ª característica que eu vejo aqui é a iluminação. Nós estávamos em trevas e recebemos a luz do mundo. Onde havia trevas no nosso coração, obscurecido, sem entendimento, sem glorificar a Deus, conforme Romanos 1 nos mostra, insensatos, nesse coração obscurecido, a luz do Evangelho raiou. Mateus 4, 12 a 17. No 79, parte A, vejamos isso aqui, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte. Em Mateus 4, 12 a 17 nos diz isso. Jesus, porém, antes que acontecesse, estava aqui também profetizado, conforme profecia lá de Isaías 9. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios ou das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É o canto do raiar da luz, ou canto da iluminação, como você quiser chamar, ou canto da luz. E por último, esse é o canto da direção. Quando no versículo 79, na parte B, o texto nos diz: a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Dirigir os nossos pés é sermos guiados pelo próprio Deus. O Espírito Santo que habita em nós é quem nos guia. É quem nos guia. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Salmo 139, lembrei-me. Um pedido do salmista a Deus para que fosse guiado pelo Senhor. Diz assim, Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós somos guiados, nós temos direção em Deus. Me lembrei de outro texto. Deixa-me ver se eu encontro exatamente.
Salmo 73, verso 24 em diante. Salmo em que Asaf declara que ele quase se desviou da fé pela inveja do ímpio, que sentia do ímpio, até que ele teve um encontro com Deus. E talvez seja esse encontro que você precisa ter com Deus para você parar de murmurar da sua vida e ser encontrado nos seus lábios um canto de salvação, de alegria ao Senhor. Guiar-me-ás com o teu conselho, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? Ou seja, o melhor do céu são as ruas de ouro, é o Senhor Jesus. E na terra não há quem eu deseje além de ti. O coração não pode estar aqui na terra, mas nós precisamos render a nossa vida ao Senhor nesse canto da poderosa salvação. Um canto que foi expresso nessa carta de amor. Um canto de vitória, um canto de promessa, um canto de presente, um canto de confiança, um canto de regeneração, um canto de acesso, um canto de eterna comunhão, um canto de perdão de pecados, um canto de misericórdia, um canto de iluminação e um canto de direção. Agora, como correspondermos ao conhecimento dessa poderosa salvação anunciada pela pregação do Evangelho? Vamos ver, porque o texto diz aqui no verso 76 e 77, Zacarias profetizando agora sobre o Filho diretamente. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação. E que conhecimento foi esse que ele deu? Lucas capítulo 3, versos 1 a 14. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconite, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João, uma multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Mas respondendo à pregação. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não pensais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. É correspondendo à mensagem do Evangelho, crendo nessa mensagem, arrependido dos seus pecados, correspondendo ao conhecimento dessa poderosa salvação anunciada pela pregação do Evangelho,
com frutos dignos de arrependimento daqueles que creem em Jesus. Mas a nossa vida só conseguirá expressar esse louvor a Deus com algo que o Espírito Santo falou comigo na hora que eu comecei a ler o texto inicial, no início desse vídeo. Zacarias, versículo 67. Seu pai foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Nós só vamos conseguir isso se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Muitos até reconhecem a salvação, se arrependem dos seus pecados, mas porque estão vazios do Espírito Santo, não conseguem expressar o canto de louvor a Deus. Não conseguem expressar esse canto de gratidão, de deleite, um canto da graça, de rendição, de redenção. Não conseguem expressar. Não conseguem expressar. Porque estão vazios de Deus. Você precisa se encher do Espírito Santo. Eu preciso me encher do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor encontre em nós esse canto, essa poderosa salvação que nos alcançou em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador pessoal para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso à poderosa salvação que há em Cristo Jesus.